mais uma aula sobre as atribuições dos membros da equipe da atenção básica, de acordo com a portaria 2436, 21 de setembro de 2017. E falaremos de uma profissão nova, né? Criada nova por esta portaria de 2017, porque a portaria anterior, a 2488 de 2011, a anterior é 2488 de 2011, ela não previa o gerente da atenção básica. Então, a portaria nova, ela prevê a função de gerente de atenção básica. Eu aqui quero dizer para vocês que eu atuei como gerente de atenção básica no município de São José do Rio Preto, né? Na unidade de saúde da família do Residencial Rio Preto 1. Vamos ver as funções do gerente. Recomenda-se a inclusão de gerente de atenção básica. Então, ó, o Ministério vem recomendar, então, agora, a inclusão do gerente de atenção básica. Mas por que ele recomenda? Olha o objetivo. Contribuir para o aprimoramento e qualificação do processo de trabalho das equipes de saúde. Das equipes básicas de saúde. Obviamente, né? Porque se a gente prega um trabalho horizontal entre os membros da equipe, eu lhe pergunto, todos vão articular o processo de trabalho, mas ninguém é responsável por ninguém? Ninguém faz supervisão, né? O médico não tem supervisão, o enfermeiro não tem supervisão, né? Diretamente no ambiente de trabalho. Então, em especial, a função do gerente é fortalecer a atenção à saúde prestada pelos profissionais das equipes à população adscrita, por meio da função técnico-gerencial. Tá? A inclusão desse profissional deve ser avaliada pelo gestor do município, segundo necessidade do território e cobertura de atenção básica. Então, embora o governo institua uma profissão, um profissional novo na equipe de atenção básica, ao mesmo tempo dá um tiro no pé, porque não é obrigatório. Ele não compõe equipe mínima. Então, cabe ao município ele decidir se vai contemplar um profissional para gerência ou não. Olha só que interessante. Entende-se por gerente de atenção básica um profissional qualificado, preferencialmente com nível superior, com o papel de garantir o planejamento em saúde da equipe, né? Então, planejamento em saúde da equipe com equipe. Não é ele faz sozinho, é em equipe. De acordo com as necessidades do território da comunidade. Então, olha que interessante. Deve ser identificadas as necessidades do território da comunidade para que se possa fazer o planejamento em saúde. Isso vai gerar a organização do processo de trabalho, ou seja, as agendas, dia de atendimento, dia que vai ser tal determinado grupo, quem participa, quando, onde, a avaliação desse grupo, os indicadores que serão monitorados de resultado do grupo, com a coordenação e integração das ações. Então, ele vai coordenar e vai integrar as ações. Importante ressaltar que o gerente não seja profissional integrando as equipes vinculadas à UBS. Ó, ponto importante. Então, o Ministério vai recomendar, olha, é importante que o gerente seja gerente, tá? Que não seja o profissional integrando as equipes. Isso é uma falha muito grande no Brasil, porque a maioria das cidades, depois que saiu essa publicação, e aí há um recurso financeiro a mais, né? Se eu não me engano, é R$ 700 a mais só para quem tem o gerente implantado. Atribui ao enfermeiro, o município não repassa nenhum real para esse enfermeiro, e aí ele fica o enfermeiro e o gerente, né? Isso é ruim, porque se ele está desenvolvendo atividade assistencial, ele não tem tempo suficiente para poder articular ações gerenciais. Eu vivenciei uma experiência em que eu era gerente de uma equipe, enfermeiro de uma equipe, eram duas equipes na unidade. Eu era enfermeiro de uma equipe e tinha duas equipes na unidade. E eu era o gerente da unidade. Então, assim, o trabalho assistencial meu era muito difícil dar conta, porque imagina que eu iria articular todo esse processo com a equipe de gestão, de gerenciamento, gerente, numa agenda onde eu tinha que contemplar também a função do enfermeiro. Né? Então, isso é muito difícil, muito complexo, e a alternativa que eu tinha era de dividir responsabilidades com a equipe como um todo. Dividia papéis com a equipe, tanto no levantamento de instrumentos, do levantamento de indicadores,
para poder discutir a gestão das reuniões de equipe. Eu dividia, separava tarefas, dava responsabilidade, delegava, tá? Porque senão não dá certo. O gerente ele deve fazer o quê, então? Quais são as atribuições do gerente? Ele deve conhecer e divulgar, junto aos demais profissionais, as diretrizes e normas que incidem sobre a atenção básica em âmbito nacional, estadual, municipal e Distrito Federal, com ênfase à Política Nacional de Atenção Básica. Tá? Ou seja, na verdade, ele vai fazer educação em serviço, educação permanente, qualificando a equipe sempre para que ela execute aquilo que é o papel da atenção básica. Isso é um ponto importante. Ele participa e orienta o processo de territorialização, de acordo com a normativa técnica, né, da territorialização, do diagnóstico situacional da comunidade, do planejamento e da programação das equipes. Então, ele vai coordenar, ele vai participar, ele vai orientar como que vai ser feito. Só que eu quero dizer para vocês, é fundamental que esse processo ele seja em equipe, que todos possam ter voz, que todos possam ter protagonismo. O gerente, ele é o interlocutor. Então, por exemplo, ele pode ser o coordenador da reunião, algo que eu fiz muito isso em Rio Preto. Mas a coordenação da reunião é puxar o tema e puxar as metas, os indicadores propostos pelo Ministério daquele tema e articular com o que é preconizado pelos cadernos de atenção básica para poder desenvolver naquele tema. Agora, tem que dar voz à equipe, tem que abrir a discussão para que a equipe coloque seus pontos de vista e que isso seja discutido e decidido em equipe. Eu sempre tive, né, uma premissa de que, embora o gerente seja uma autoridade na equipe para tomar decisões, porque gerência é tomada de decisões importantes que nenhum outro membro da equipe possa tomar, é importante que essas decisões sejam compartilhadas com a equipe. Daí é importante ele montar um grupo de equipe gerencial para que ele compartilhe decisões. Porém, mesmo compartilhando decisões, há para plenário, discussão numa equipe gerencial, situações que não podem ser decididas pela equipe, porque ferem normativas técnicas às vezes, porque ferem princípios do SUS, como descadastramento de usuários, negar atendimentos. Eu vivenciei essas situações, que a equipe às vezes em reunião, numa situação acalorada, emotiva, queria decidir por esse caminho. Assim, olha, aqui é uma decisão em equipe, até por votação, mas tem situações que a gente não deve votar e não vai à votação, porque fere a lei federal, fere a Constituição, fere as normativas técnicas. Então, o gerente ele tem que ter um conhecimento técnico e científico muito, muito grande para ele poder orquestrar esse processo, tá? Nunca de forma autocrática, nunca de forma autoritária, sempre de forma compartilhada, mas nos limites do que pode ser compartilhado, tá? Eu digo hoje, né, que o coach, né, que é o líder que estimula os outros a crescerem, né, é a melhor alternativa nesse processo. Avaliando resultados, propondo estratégias para o alcance dos indicadores, junto aos demais profissionais, junto à equipe. Tá? O gerente, ele acompanha, ele orienta, ele monitora os processos de trabalho das equipes que atuam na atenção básica sobre a sua gerência, contribuindo para a implementação de políticas, estratégias, programas, bem como a mediação de conflitos, isso é um ponto importante, e resolução de problemas para o processo de tomar decisão. Daí o gerente ele tem que ter alguns princípios até de caráter. Ele não pode falar mal de um membro da equipe para o outro, ele não pode antecipar suas decisões, ele não pode decidir algo sem ter um conhecimento prévio amplo sobre o assunto. Ele tem que ouvir uma parte, ouvir outra parte. Tá? Então, esse é um ponto importante. Sempre consultar a equipe gestora para poder ver a posição da equipe gestora nessa situação, nesse momento, tá? É algo extremamente salutar. O gerente ele deve mitigar a cultura da qual as equipes, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela própria segurança de seus colegas, pacientes familiares
encorajando a identificação, a notificação e resolução de problemas relacionados à segurança, né? Isso é um ponto importante. Às vezes há uma situação de violência, e dentre outros, aí é importante que o gerente tenha essa visão, né? Outro ponto importante, é importante que o gerente ele não faça ingerência. Se o enfermeiro ele tem o papel de supervisionar e avaliar o trabalho do técnico de enfermagem, o gerente não pode passar por cima do enfermeiro nesse processo, tá? Ele tem que envolver o enfermeiro para poder avaliar também o papel do técnico auxiliar de enfermagem. E se quando ele for fazer uma conversa, fazer junto com o enfermeiro. Isso é um ponto importante, até para ele dar autonomia para o enfermeiro, dar voz para o enfermeiro, tá? Esse é um aspecto salutar. O gerente ele deve assegurar a adequada alimentação dos dados do sistema de informação, da atenção básica vigente. Isso é função da equipe toda. Por parte dos profissionais, então às vezes ele tem que cobrar os profissionais para que marque tudo que está atendendo, verificando sua consistência, estimulando a utilização da análise e do planejamento das ações, divulgando os resultados obtidos. Isso aqui é pegar os relatórios do ESUS, interpretar os indicadores, sentar com a equipe, discutir. Não há tema que não possa ser colocado em uma reunião de equipe. Porém, há forma de ser colocado. Tá? Eu estabeleci, por exemplo, que uma pauta de reunião de equipe, eu não, a equipe, né? Foi junto com a equipe, que uma pauta de reunião de equipe era discutir a meta de visita que cada membro da equipe fez no mês, inclusive a minha. Tá? E foi interessante, porque isso, depois que foi implantado, aumentou o número de visitas dos membros da equipe, porque isso motiva as pessoas a participarem, a se envolverem, porque elas percebem que estão sendo olhadas, estão sendo vigiadas, então o trabalho dela é importante. Tá? O ser humano, quando ele é supervisionado, quando ele vê aquilo que ele faz, está sendo avaliado e está sendo elogiado quando faz bem, e quando erra, é colocado de uma forma que ele consiga superar aquele erro, né? Que isso é passível no serviço, dependendo do erro, obviamente, é uma postura importante do gerente. Ele estimula o vínculo entre os profissionais, favorecendo o trabalho em equipe, é fundamental a reunião de equipe, organizada, com pauta, com tempo para cada assunto, e que essa pauta seja construída junto com a equipe, tá? É fundamental. Ele tem a função de potencializar a utilização de recursos físicos, tecnológicos, equipamentos existentes na UBS, apoiando os processos de cuidado, a participação e orientação sobre a correta utilização dos recursos. É uma troca, porque às vezes o gerente aprende com a equipe também, tá? Ele qualifica a gestão da infraestrutura e dos insumos, manutenção da logística de materiais, ambiência da UBS, zelando pelo bom uso de recursos, evitando o desabastecimento. Tá? Isso é um ponto importante, né? As listas, né, de material que são solicitadas, que sejam coerentes, prudentes e que deem, né, o tempo necessário. Ele representa o serviço sobre sua gerente em todas as instâncias necessárias, articulando com os demais atores da gestão, do território, com vista à qualificação do trabalho e da atenção à saúde realizada, ou seja, quando tem uma reunião de coordenação, ele discute as metas, depois ele tem que ser capaz, o gerente tem que ter boa comunicação. O gerente tem que ter boa comunicação, tem que ter caráter, tá? Isso é um aspecto importantíssimo. Ele precisa conhecer a rede de atenção à saúde, participar e fomentar a participação dos profissionais na organização dos fluxos dos usuários, os protocolos clínicos, né, construídos lá no local, né? Apoiando a referência e contra-referência das equipes. Tá? Ele deve conhecer a rede de serviços e equipamentos sociais do território, estimulando a atuação intersetorial da equipe, né? As ações de promoção à saúde é fundamental, essa visão. Tá? Dando foco nas situações de vulnerabilidade existentes no território. Tá? Ele deve identificar as necessidades de formação e qualificação dos profissionais em conjunto com a equipe, visando melhorias no processo de trabalho e qualidade e resolutividade da atenção. Promovendo a educação permanente, que é o planejamento constante do processo de trabalho, seja mobilizando saberes próprios da UBS e com parceiros. Aqui eu chamo a atenção, né? Uma experiência que eu
tive também, que a equipe no qual eu atuava, nós tínhamos uma dificuldade muito grande em lidar com pessoas com casos de depressão leve. E aí buscamos uma parceria com a Unesp, né, o IBILSE de Rio Preto, com o curso de psicologia, para dar matriciamento em psicanálise para nós, para nos ajudar, né? E isso foi muito interessante, foi muito construtivo para a equipe. Daí emergiu grupos de saúde mental, grupos de, na atenção básica, né? Então, ele identifica junto à equipe situações de qualificação individuais de cada membro, né? E da equipe como um todo, tá? Ele desenvolve ações de gestão participativa, que é dar voz, dar protagonismo ao trabalhador, estimulando a participação dos profissionais e dos usuários no controle social. Ou seja, tem que estimular o Conselho Local de Saúde, estimular todo o processo de participação da comunidade no próprio planejamento da equipe, né? Ele toma providências cabíveis no menor prazo possível quanto à ocorrência de interferência no funcionamento da UBS. Tá? Situações graves, ele tem que tomar decisão rápida. E ele executa outras funções que forem colocadas pelo gestor municipal, Distrito Federal, de acordo com as competências do gerente. Tá? Aqui nós vimos na aula de hoje uma gama de complexidades, né, do trabalho do gerente. Eu gostaria de dizer para vocês que para ser gerente de atenção básica, precisa ter uma formação realmente de nível superior, precisa ter uma formação específica, inclusive, em atenção básica, no mínimo uma especialização em saúde da família. Tá? Precisa ser um profissional que, além de ter o conhecimento técnico e científico, ele tem que ter o perfil para isso. E eu diria que o perfil ele vai desde a capacidade de escutar, de uma escuta, até questões de caráter, né? De não mentir, de não enganar, de não falar por trás, de não inventar coisas, de ser o mais ético possível, de tentar separar questões relacionadas a sentimento que possa ter com determinadas pessoas da equipe que passam a ser parceiros dele para não ser injusto com outros, né? Que ele possa se despir do poder, né? Que o cargo de gerente pode dar para ele poder compartilhar decisões com a equipe, isso é um ponto importante. Porém, ele tem que ter um conhecimento científico muito amplo da legislação, da portaria, porque ele vai ter que apontar certos pontos ali que a equipe não vai poder modificar, não vai poder decidir, não vai poder transformar, não vai poder fazer, porque são ilegais, são contra a lei, são contra dispositivos legais. Tá? Obrigado a todos aí e uma boa. E outro, o gerente tem que estar sempre atento, ele tem que ser um exemplo da equipe toda. Ele tem que fazer supervisão, ele tem que sentar com os profissionais, ele tem que saber conversar, saber supervisionar, saber tomar decisões, o processo de tomar decisão. Isso é muito importante. Tá?